Salve futeboltequeiro, Rodolfo Gomes na área para mais um vídeo aqui no canal, porque o Atlético Paranaense acabou de fechar um contrato com o Dorival Júnior. E aí fica a pergunta, será que é uma boa? Dorival Júnior estava meio que afastado aí dos holofotes desde que deixou o Flamengo no final aí de 2018, isso, porque em 2019, no início, quem assumiu foi Abel Braga, e aí o resto é história após a chegada do Jorge Jesus. Dorival Júnior não trabalhou em grandes clubes durante 2019, veio a luta aí contra um problema, um câncer que ele teve, agora já está devidamente recuperado e quer voltar para o mercado. Se reuniu recentemente com os dirigentes do Atlético Paranaense que tentaram técnicos estrangeiros, tentaram, por exemplo, o caso aqui do Rogério Ceni. A primeira tentativa do Atlético foi, inclusive, manter o Thiago Nunes, que preferiu sair e ir para o Corinthians. Depois eles tentaram outros técnicos e aí, sem tantas opções, foram para o Dorival Júnior. Isso é bom dizer. O Dorival foi longe de ser a primeira opção do Atlético Paranaense. Mas já vou dar minha opinião aqui de cara. Foi uma boa escolha e eu explico por quê. Bom, Dorival Júnior, dentre esses técnicos do futebol brasileiro, ele ainda tem muito, assim como vários outros, muito a melhorar no seu repertório ao montar equipes. Ele é um técnico que, embora eu goste muito da sua proposta de jogo, que sempre foi muito ofensiva, ele sempre precisou equilibrar o time do ponto de vista defensivo. Essa sempre foi uma dificuldade do Dorival Júnior em seus trabalhos. Por exemplo, outras coisas que o Dorival Júnior precisa melhorar é quem trabalha com ele, quem são os seus auxiliares. Na época lá da primeira passagem dele pelo Santos em 2010, que inclusive culminou a saída dele no clube, naquela briga com o Neymar, o seu assistente era o Ivan. E o Ivan, para quem não sabe, foi o verdadeiro pivô da briga com o Neymar no vestiário, não foi o Dorival Júnior. Isso, segundo relata o Marquinhos, declarou pro Desimpedidos para o Bolívia. Outros jogadores declararam também. O Léo, inclusive, me deu uma entrevista para um livro que eu escrevi na faculdade, uma biografia dele. Ele me dizia que a briga do Neymar foi com o Ivan e que o Ivan era um cara de muito difícil lido. Na segunda passagem dele pelo Santos, é o filho dele, o Dorivalzinho, que arruma muitas confusões de acordo com o que a gente pôde perceber e ler e pesquisar dentro do clube. O Dorival em si sempre teve o carinho de muita gente dentro dos clubes pelos quais passou. E diferentemente dessa onda de técnicos retranqueiros, defensivistas, ele nunca foi isso. O time de 2010 do Santos, na minha opinião, junto com o time do Flamengo de 2019, são os dois melhores times da década. E isso só foi possível, apesar de terem vários craques naquele time, como Ganso no auge, Neymar, Robinho, entre outros, isso só foi possível pela postura de montar times do Dorival. Ou você acha que aquele time na mão do Mano Menezes ou do Tite jogaria daquela forma? É óbvio que não. Então o Dorival sempre teve essa vontade de atacar, sempre foi um cara que gostou muito do Guardiola. Lembro que ele citava os livros do Guardiola, que ele estudava demais. Na última passagem pelo Santos, ele chegou a implementar algumas filosofias que ele tentava ser possível aqui no Brasil, que eram coisas pouco aplicadas nos clubes brasileiros. Deu pouco certo, também, é verdade, mas ainda assim existia a vontade de ousar, de fazer algo diferente. Isso me admirava bastante. Na passagem dele, a última passagem pelo Flamengo, na minha opinião, ele saiu de maneira completamente injusta, porque se você vai trazer o Abel, é melhor você permanecer com o Dorival Júnior. Aí se não desse certo era outra história, mas aquele time do Dorival Júnior, do final do Campeonato Brasileiro de 2018, jogava um futebol redondinho. Muita gente fala isso, o Mauro César, flamenguista, aí, defende isso bastante nas suas análises. Então, o Dorival está longe de ser um desses técnicos desatualizados e ele anda a caminho, ao encontro com o que o Atlético Paranaense tem feito desde que trouxe o Fernando Diniz. É bom lembrar que o Fernando Diniz foi muito mal no que se diz respeito a resultados no Atlético, mas deixou um legado importante no sistema de jogo para o Thiago Nunes, que soube aproveitar e evoluir isso muito bem. Então agora era muito difícil você quebrar essa filosofia e trazer um técnico com pensamento mais defensivista, com pensamento mais retranqueiro. Então buscou-se alguém. Quem que a gente vai trazer com esse pensamento que sabe montar times para frente? E Dorival é um desses caras, um desses poucos nomes do futebol brasileiro que tem esse viés ofensivo. Precisa, como eu falei, equilibrar, saber se defender melhor, saber o desgaste que ele tem com jogadores ao longo do período. É uma coisa complicada. O Dorival, quando ele pega a birra de algum jogador, dificilmente esse jogador volta a ter oportunidade com ele, e isso é ruim, porque, por exemplo, no Santos, vários jogadores hoje que foram titulares
por exemplo, do Sampaoli, eram jogadores que o Dorival não aproveitava. Por outro lado, outros tantos jogadores que o Sampaoli aproveitou foram descobertos pelo Dorival Júnior no time B do Santos que ninguém dava valor. Por exemplo, o Diego Pituca, camisa 5 do Santos, né? Não é bem o camisa 5, a camisa número 21, mas é o cara que jogou na maioria das partidas como primeiro volante do Sampaoli, foi descoberto pelo time B do Dorival. Ele que indicou, inclusive, a contratação para o time B quando o Pituca jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. O Dorival indicou o Vitor Bueno, que hoje faz sucesso, teve um breve sucesso pelo Santos e agora faz sucesso no time titular do Fernando Diniz do São Paulo. O Lucas Veríssimo, que para mim foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, foi uma descoberta do Dorival Júnior no time B. Isso porque a primeira partida do Lucas Veríssimo foi um amistoso contra o Benfica, que ele comete 2 pênaltis e quase se queimou com a torcida. E o Dorival insistiu no Veríssimo, a contramão de que todo mundo dizia, e o cara se tornou hoje indiscutivelmente o melhor jogador, o melhor, talvez assim, em nível técnico, o melhor jogador do time do Santos. Então, descobertas do Dorival. Ele, por exemplo, descobriu muito mais gente que o próprio Sampaoli descobriu dentro do clube. Então é um cara com olho clínico, um cara que sabe trabalhar, mas que precisa melhorar. Esse lido a longo prazo com o jogador, essas birras que ele pega, como por exemplo ele pegou com o Alisson no Santos, que é um cara que depois voltou a jogar muita bola depois que ele saiu, e também ele precisa escolher melhor os seus assistentes e equilibrar a parte defensiva. Mas fora isso, é um técnico que eu gosto bastante, que se por acaso, ao contrário do Gesualdo, o Santos tivesse o contratado, eu acharia também que seria um bom técnico para manter o que o Sampaoli tentou implementar. Características diferentes, claro, mas é um cara que se aproxima um pouco, pelo menos, dessa questão do repertório ofensivo e que acho que no Atlético Paranaense, com a estrutura que o clube tem, com a paciência que você tem, ainda mais quando você começa um trabalho no primeiro semestre, que você tem acesso a um estadual totalmente diferente, que o Atlético Paranaense não joga com a sua força principal, tem tempo de treinar a equipe, ou seja, são muitas questões que podem fazer com que esse trabalho caminhe muito bem, e o Dorival, quando tem tempo para trabalhar, geralmente faz bons trabalhos. Claro, teve maus trabalhos na sua vida, assim como tantos outros técnicos, mas acho que no balancete final é uma ótima escolha para o Atlético Paranaense, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você acha, deixa o like se gostou do vídeo, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.